Na última aula, abordamos transformações lineares, em particular, falamos sobre ajuste de brilho, ajuste de contraste, cálculo de negativos de imagens e alpha blending. Nessa aula, abordaremos transformações não lineares, mais especificamente, trataremos de equalização de histograma, matching de histograma, transformações logarítmicas e transformações de potência. Na última aula, vimos que transformações lineares, como ajuste de brilho e ajuste de contraste, permitem melhorar a percepção de detalhes em imagens, mas apesar de produzirem bons resultados em diversas situações, elas possuem alguns efeitos indesejáveis, como a saturação de regiões mais claras de imagens. O ajuste de brilho também tende a levar à redução de contraste. Além disso, ambas as transformações requerem que o usuário especifique os valores de parâmetros a serem utilizados para cada imagem. A equalização de histograma é um procedimento automático que objetiva obter um contraste de imagem ótimo. Como os conteúdos de imagens podem variar bastante, trata-se de uma transformação específica para cada imagem. Isso quer dizer que a transformação é definida a partir do conteúdo de cada imagem, ou mais especificamente, a partir do histograma de cada imagem. A ideia aqui é reservar mais tons para as regiões do histograma contendo mais pixels. Com isso, é possível aumentar o espaçamento entre tons nessas regiões. Naturalmente, como o número de tons é finito, para acomodar tais expansões, será necessário comprimir as regiões do histograma contendo poucos tons. Como resultado, obtém-se um histograma mais horizontal, de onde resulta a expressão equalização de histograma. Assim, considere a seguinte fotografia. Nela, a grande quantidade de luz vinda pela janela fez com que a câmera reduzisse o tempo de exposição, tornando então vários pixels, ou a grande maioria dos pixels dessa cena, subexpostos, o que pode ser observado no histograma ao lado, que mostra um grande número de pixels com tons escuros. Ao realizarmos o procedimento de equalização, obtemos então o seguinte histograma e a correspondente imagem como resultado. Notem então que esse processo permite com que os detalhes antes imperceptíveis nas regiões escuras da fotografia mostrada acima sejam agora devidamente revelados. Notem ainda que o processo de espaçar tons correspondentes a pixels mais frequentes permite então o aumento do contraste e a percepção de detalhes na imagem resultante. Vamos comparar, então, o resultado da equalização com o processo de ajuste de brilho aplicado à mesma imagem. Notem que, dado o histograma original, o ajuste de brilho desloca, então, o histograma da imagem para a direita ou para a esquerda, dependendo de estarmos aplicando, então, um aumento de brilho ou redução de brilho, respectivamente. Notem ainda que a definição do valor do parâmetro a ser utilizado precisa ser especificado pelo usuário, ao passo que o processo de equalização é feito de maneira completamente automática. E ainda assim, notem que diversas regiões na imagem onde foi aplicado o ajuste de brilho permanecem ainda bastante escuras, comprometendo então a identificação dos detalhes, o que pode ser percebido com clareza na imagem após a equalização. Uma comparação com o ajuste de contraste revela que muitas regiões nesta cena, correspondendo, por exemplo, às porções da janela, elas acabam se tornando saturadas, levando então à perda de detalhes, como por exemplo a questão dos balões, que podem aqui ainda ser identificados na imagem onde foi aplicada a equalização. E notem
que, mesmo havendo um aumento de contraste, muitas regiões da cena ainda continuam insatisfatoriamente ajustadas, muito escuras e ainda assim comprometendo a observação dos detalhes, né? E o que, novamente, pode ser obtido por um processo completamente automático, um resultado de qualidade bastante superior. Como podemos então obter um procedimento capaz de realizar a equalização de histograma? Lembrem-se que queremos uma função que leve em conta a concentração de pixels de cada faixa do histograma, espaçando os tons em faixas contendo mais pixels e comprimindo os tons em faixas contendo menos pixels. Além disso, o intervalo de tons de 0 a 255 deve ser mantido pelo mapeamento. Uma tal função pode ser utilizada ou pode ser obtida utilizando o histograma cumulativo. O histograma cumulativo corresponde a uma soma prefixada do histograma, ou seja, uma soma em que cada elemento do histograma acumula todos os valores anteriores. E isso, então, nos permite, após um procedimento de renormalização, obter a função necessária. Considere, por exemplo, a imagem abaixo e o seu respectivo histograma. O histograma cumulativo, então, já normalizado, é mostrado aqui à direita. Notem que o intervalo de tons de 0 a 255 é mapeado para o intervalo também de 0 a 255. Isso é obtido, naturalmente, após a obtenção do histograma cumulativo, em que o último elemento do histograma conterá o número total de pixels da imagem. Se dividirmos todos os elementos do histograma pelo número total de pixels da imagem, obteremos ao final o máximo igual a 1, e ao multiplicarmos isso por 255, obteremos a função cumulativa renormalizada esperada, que, novamente, repito, mapeará o intervalo de 0 a 255 para o mesmo intervalo de 0 a 255. Entretanto, observando o comportamento da função histograma cumulativo, percebemos que ela cresce mais rapidamente nas regiões em que há uma grande concentração de pixels com determinados tons. E isso permite, então, que nós possamos mapear regiões correspondentes a essas grandes concentrações, como aqui mostrado o intervalo entre 50 e 75, por exemplo, para uma faixa maior de valores. Nesse caso, um intervalo de aproximadamente 60 a 160, 165, por exemplo. Tá? Isso, então, corresponde ao mapeamento dos tons mais frequentes. Por sua vez, nas regiões onde há uma menor concentração de tons ou pixels com determinados tons, o crescimento da função histograma cumulativo é mais lento. Isso faz com que faixas mais largas de tons sejam mapeadas, então, para faixas mais estreitas, portanto, obtendo precisamente o efeito de expansão e compressão desejado. Bom, uma vez obtido este histograma, nós podemos, então, utilizá-lo diretamente para obter um novo histograma e, consequentemente, uma imagem equalizada. Tá? Observem aqui uma distribuição mais igualitária dos valores ao longo do histograma, quando comparados, por exemplo, com o histograma original. E aqui temos o procedimento para a equalização de imagens em tons de cinza. Em breve veremos como calcular também um histograma equalizado para imagens coloridas. Então, considerando primeiro o estágio de inicialização, nós temos um procedimento que recebe como entrada uma imagem F e produz como saída uma imagem cujo histograma encontra-se equalizado G. Nós declaramos aqui, então,
dois vetores, um histograma e o histograma cumulativo, além de uma constante, 255 dividido pelo número de pixels da imagem. Essa constante servirá precisamente para fazermos a renormalização do histograma. Bom, de posse desses elementos, nós podemos agora calcular o histograma cumulativo renormalizado. Para isso, primeiro nós vamos calcular o histograma da imagem de entrada F, utilizando o procedimento definido em aula anterior. Então, dada a imagem F, ela retorna o seu histograma, e o histograma cumulativo já renormalizado, então, é obtido inicializando-se o primeiro elemento desse vetor como alfa, ou seja, a nossa constante de renormalização pelo primeiro elemento do histograma, e para os demais elementos do vetor histograma cumulativo, nós então prosseguimos acumulando o valor anterior do histograma cumulativo, mais a posição atual do histograma, também escalado por alfa. Tendo obtido então o histograma cumulativo, tudo que nós precisamos fazer agora é varrer a imagem F ao longo das suas colunas, das suas linhas, e utilizar então esse vetor ou função histograma cumulativo indexada pelo valor do tom no pixel corrente da imagem de entrada e obter automaticamente o valor do tom para o pixel de saída g de xy. Notem que, dado o histograma cumulativo, nós temos intervalos de 0 a 255 no eixo horizontal e também 0 a 255 no eixo vertical. E este mapeamento me dá exatamente isso, para cada valor, para cada tom da imagem de entrada, qual o valor correspondente eu devo utilizar para a imagem de saída, obtendo então o efeito desejado de equalização, ou seja, a expansão das áreas mais densas e compressão das regiões onde ocorre uma menor quantidade de pixels com determinados valores de tons. Ok. O histograma de uma imagem colorida corresponde a um objeto quadridimensional. Então, para cada elemento de cor, com componentes R, G e B, eu preciso armazenar então a frequência de ocorrência daquela cor na imagem. E notem que os histogramas individuais de cada canal tendem a variar. Por exemplo, considerando a imagem mostrada aqui à esquerda, notem os três histogramas para R, G e B, para os canais R, G e B, mostrados aqui ao centro, né? E notem como eles variam significativamente nos números de pixels com as respectivas frequências de tons. Portanto, se tentarmos fazer um mapeamento independente dos canais, ou seja, tentar equalizar independentemente cada canal, nós vamos obter um resultado de baixa qualidade devido à não correlação entre esses valores. Notem, por exemplo, aqui os respectivos histogramas cumulativos para os diversos canais. Isso corresponderia a dizer que estaríamos aplicando uma transformação diferente para cada canal, e isso então é o que faz com que esses resultados não sejam correlacionados. Então, para fazer a equalização do histograma de imagens coloridas, nós precisamos de um único histograma cumulativo. E nós vamos obter isso fazendo a transformação de uma imagem, por exemplo, representada no espaço de cores RGB, para o espaço de cores LAB, ou mais precisamente, L estrela, A estrela, B estrela. Também poderíamos fazer para o L e o V. Bem, no espaço de cores LAB, aqui representado, nós temos um canal representado por esse eixo, que representa lightness, ou seja, o brilho associado a uma determinada cor, e temos dois outros canais
representando os valores de crominância. Assim, dada uma cor arbitrária, a sua decomposição nessas componentes ortogonais é obtida por meio da projeção dos valores no eixo L e no plano AB, ou, se preferirem, também no eixo A e no eixo B. Notem que, para fazermos então o procedimento de equalização, nós estaremos utilizando apenas o canal L, fazendo então, aplicando o procedimento de equalização ao canal L, e depois utilizando o valor equalizado de L, recombinado com as componentes de crominância originais A e B, para então restaurar a imagem colorida equalizada. E notem que neste caso estaremos produzindo alterações apenas no conteúdo de luminância, ou seja, brilho da imagem. As componentes de crominância serão preservadas. Uma alternativa que corresponde a uma solução aproximada é utilizar como histograma cumulativo o canal de luminância da imagem, ou mais precisamente, calcular o histograma cumulativo para o canal de luminância da imagem, que corresponde então à imagem em tons de cinza. A transformação de uma imagem colorida em uma imagem de tons de cinza é representada pela seguinte equação, né, onde R, G e B representam então os três canais, Red, Green e Blue, e temos os correspondentes pesos necessários para essa combinação linear. Essa alternativa, entretanto, ela tende a produzir alterações nas matizes dos pixels assim obtidos. Então, vamos dar uma olhada como funcionaria então o procedimento de equalização de histograma para imagens coloridas, utilizando então o espaço de cores LAB. Primeiro, nós temos um estágio de inicialização. Notem, recebemos uma imagem de entrada F, vamos produzir como saída uma imagem colorida G com equalização de histograma. Assim como no caso uma imagem em tons de cinza, nós declaramos então vetores para armazenar o conteúdo do histograma e do histograma cumulativo. Nós temos aqui uma nova variável L, representando então o canal de lightness. Lembre, a imagem colorida vai ter três canais, lightness A e B. Nós temos aqui a nossa constante já conhecida, a constante de normalização. E nós temos então uma nova instrução, a transformação de F, o mapeamento de F do sistema R, do espaço de cores RGB, ou mais especificamente do Standard RGB, para o espaço LAB. Essa função está disponível em diversas bibliotecas, inclusive, por exemplo, no caso do MATLAB. E aí nós vamos fazer uma atribuição a duas imagens, né? G representada nesse espaço LAB e uma cópia também que nós estamos chamando de FLAB. Bom, de posse desses dados, nós podemos agora passar a computação do histograma renormalizado. Como feito anteriormente, nós vamos calcular o histograma da imagem utilizando a função que nós apresentamos na aula anterior, mas note, o histograma é calculado considerando apenas o canal L da imagem F já no espaço de cores LAB. E o histograma cumulativo, então, é obtido de modo análogo, né? Iniciamos, então, o primeiro componente do vetor do histograma cumulativo e passamos então a produzir os demais, a acumular os demais elementos, simplesmente somando o conteúdo da posição anterior ao valor da posição atual do histograma, multiplicado pelo nosso fator de escala, o fator de renormalização. Bem, tendo o nosso histograma cumulativo, nós podemos agora
visitar todos os pixels da imagem original, né, as posições desses pixels, utilizar o valor de L, então, da imagem de entrada para indexar o vetor histograma cumulativo, ou, se preferirmos, a função histograma cumulativo, produzindo então como saída o elemento correspondente na imagem G. E, uma vez que tenhamos aplicado, então, transformado ou equalizado o canal L, teremos aqui mantido as componentes A e B na imagem G e, de posse disso, nós podemos agora fazer a transformação inversa, ou seja, de L a B para Standard RGB e obter, portanto, a imagem de saída. No procedimento aproximado, que utiliza então o canal de luminância para fazer o processo de equalização, temos algo muito parecido. Novamente, aqui a inicialização do procedimento, né? Temos como entrada a imagem F, como saída a imagem G, os vetores de histograma, histograma cumulativo e o nosso fator de escalamento, né? Para fazermos então a renormalização. Note que neste caso nós vamos transformar a imagem colorida RGB-F para uma imagem em tons de cinza. Vamos então calcular o histograma dessa imagem em tons de cinza, obter o histograma cumulativo correspondente e, a partir do uso da disponibilidade desses dados, podemos então proceder à renormalização. Notem que, neste caso, nós vamos, além de percorrer todos os pixels da imagem, temos que considerar cada um dos canais. Vamos transformar cada um dos canais separadamente, mas usando o mesmo histograma cumulativo, né? Foi obtido, então, para a luminância. Nesse caso, a função ou o vetor histograma cumulativo é indexado pelas coordenadas do pixel, levando em conta cada um dos canais por vez. Vamos ver então como ficam os resultados desse processo de equalização de imagens coloridas. Aqui temos uma imagem de entrada, o resultado obtido utilizando então o espaço de cores LAB, e aqui o resultado obtido fazendo a equalização por meio do canal de luminância, né? Comparando então, no caso de imagens em tons de cinza, uma imagem de entrada, uma imagem subexposta e o resultado após a sua equalização. Notem que diversos detalhes que não eram claramente perceptíveis na imagem original acabam então se tornando bastante visíveis na imagem equalizada. Por exemplo, os detalhes aqui do pavimento, os detalhes de transeuntes, elementos de fachada e calçada e pessoas na rua, etc. Né? Podemos agora então comparar as duas imagens e os seus respectivos histogramas. Notem então o resultado aqui do histograma equalizado, um maior espaçamento entre os tons correspondendo aos pixels, né, com maior frequência, os tons mais frequentes, e isso então aumentando o contraste, permitindo então a verificação dos detalhes. Pixels pouco frequentes, ou tons, melhor dizendo, poucos frequentes, acabam sendo acumulados e construindo então picos maiores. Aqui temos o caso da versão colorida da imagem, novamente, a imagem bastante escura, e após o processo de equalização nós percebemos claramente, por exemplo, as cores do pavimento, as cores das roupas das pessoas,
né, e diversos detalhes que também na imagem original são difíceis de perceber. Temos aqui o caso da imagem subexposta, já mencionada anteriormente. Esta imagem, então, possui uma grande quantidade de pixels escuros, né, tons escuros, por conta do processo de subexposição, e, naturalmente, uma pequena quantidade de pixels com elementos distribuídos numa larga faixa de tons. O processo de equalização, então, vai redistribuir esses elementos ao longo do histograma, né, espaçando os elementos os tons mais frequentes e acumulando vários tons pouco frequentes em um único tom. E isso permite, então, a obtenção e a recuperação de detalhes antes não perceptíveis na imagem original. Notem que esse aumento de contraste também vai levar a um aumento na percepção ou na revelação aqui de ruído que estava presente na imagem subexposta. Então, na versão colorida dessa imagem, nós temos então o resultado obtido utilizando equalização no espaço LAB e utilizando também apenas o canal de luminância. Tá? Notem que o procedimento de equalização de histograma é um procedimento determinístico que visa, então, distribuir, espaçar os tons mais frequentes e comprimir e acumular, então, os tons menos frequentes. E isso, naturalmente, não vai produzir sempre bons resultados. Por exemplo, na fotografia mostrada à esquerda, e considerando aqui o seu respectivo histograma, nós percebemos que há uma grande quantidade de tons claros e uma pequena quantidade de tons escuros. Mas notem, entretanto, que isso é adequado para as características da imagem que corresponde a uma cena contendo apenas tons claros. Se nós aplicarmos, então, o procedimento de equalização a uma imagem como essa, naturalmente que o histograma vai assumir, então, uma distribuição mais uniforme, mas isso vai produzir resultados não desejados. Né? Então, vejam bem, o procedimento ele permite o aumento de contraste, mas ele deve ser utilizado apenas quando for necessário, quando apropriado. Se a imagem já tem uma exposição adequada, a aplicação do procedimento de equalização tende a produzir resultados indesejados. Ok, passamos agora a falar sobre matching de histogramas. O matching de histogramas é uma transformação que busca ajustar o histograma de uma dada imagem de entrada ao histograma de uma imagem alvo. Tá? E isso corresponde, portanto, a uma situação para a qual o procedimento de equalização de histograma descrito é apenas um caso especial, um caso em que o destino, o histograma visado, corresponde então a um histograma uniforme. Okay? Tá. E esse procedimento de matching de histogramas é obtido fazendo mapeamento entre duas funções de distribuição cumulativas, ou seja, dois histogramas cumulativos normalizados. Assim, considerem, por exemplo, uma imagem de entrada e o seu respectivo histograma, e considerem uma segunda imagem que tem o seu respectivo histograma mostrado abaixo. Imaginem, por exemplo, que eu queira, então, reiluminar esta fotografia, a fotografia da esquerda,
de acordo com as características deste histograma para obter então uma iluminação, uma distribuição semelhante à imagem destino. Bom, nós mostramos aqui ao lado os dois histogramas cumulativos, os valores de intensidade de 0 a 255, e nós temos aqui então os valores das respectivas intensidades no mapeamento, aqui normalizados de 0 a 1. Poderia estarem representados também de 0 a 255. Bom, o processo então corresponde ao seguinte: dado um valor de intensidade LA associado então ao histograma da imagem de entrada, a imagem fonte, a ideia é descobrir qual é a posição mais próxima desse histograma no histograma destino que possui o mesmo valor de intensidade. E fazer então o mapeamento de tal que esse histogram matching aplicado ou avaliado para o valor LA vai me retornar como resultado então o valor LB. E, por exemplo, prosseguindo, o valor de LB, se avaliado, me produziria então o valor LC. Notem, o mesmo valor de intensidade então acumulada, né? Portanto, a avaliação do histograma, do matching de histogramas para o valor LB resulta então na quantidade LC. Notem que pode ocorrer procedimentos em que eu preciso me deslocar à esquerda também. Então, neste exemplo, o valor seria então transferido para uma posição anterior no histograma destino. E à medida então em que nós fazemos essas transposições, basicamente nós estamos dizendo que os valores, as intensidades que antes ou no histograma source corresponderiam ao valor LA, eles passarão agora a ser contabilizados na posição do histograma para a intensidade LB e LB por sua vez LC e tal. Isso vai resultar no histograma que copia a estrutura do histograma destino, com a correspondente à alteração na imagem de entrada, né? Então, vamos ver como funciona o procedimento ou o algoritmo para fazer matching de histogramas. Nós temos também um procedimento aqui de inicialização. Notem, recebemos como entrada uma imagem source, uma imagem fonte, a imagem target, e aqui então vamos produzir como saída uma versão desta imagem fonte com o seu histograma matched para o histograma destino aqui, alvo. Então, nós vamos definir alguns vetores, o histograma da imagem de entrada, source, o histograma da imagem de saída, os histogramas cumulativos de ambas. Lembrem-se, eu preciso fazer então um processo de normalização desses histogramas cumulativos, preciso calculá-los. Tenho aqui então agora um outro vetor que vai representar essa função de mapeamento, e vamos então calcular os histogramas aqui das imagens source e target, e vamos calcular também os histogramas cumulativos normalizados de ambas as imagens. Notem que esses procedimentos encapsulam as funções que nós já definimos anteriormente. Bom, de posse desses elementos, nós podemos agora inicializar esse vetor de matching de histogramas, ou a gente pode chamar também de uma função, a função discreta aqui de matching de histogramas, onde para cada valor de intensidade, no caso, onde partiríamos da imagem source, nós vamos para aquele nível lá encontrar no histograma acumulativo target o elemento ou a posição
a posição mais próxima dele, que contém aquele nível de intensidade. Então, isso é acumulado, né, na posição Shade Level. Tendo então inicializado essa função, a gente pode agora proceder à varredura dos pixels da imagem de entrada e, tal qual no caso da função de equalização de histograma, nós vamos estar indexando esse vetor HM pelo valor do pixel de entrada XY e, portanto, estaremos então redefinindo a nossa imagem de saída com o histogram matching. Ok, vamos dar uma olhada então em alguns exemplos, né? Temos aqui a imagem já mostrada há pouco e um outro exemplo de imagem. Notem que essas imagens têm dimensões diferentes, daí a importância de termos histogramas normalizados, né? Notem que esses dois histogramas têm características bastante distintas. Ao aplicarmos o procedimento, nós transformamos então o histograma em algo que se assemelha ao histograma target e obtemos então tons que agora são redistribuídos na imagem original. Conseguimos, por exemplo, reproduzir a cor da imagem do fundo, obter efeitos de iluminação mais próximos então da imagem target. Um outro exemplo, notem o histograma bastante diferente do anterior. A aplicação daquele procedimento então permite redistribuir esses tons de uma maneira que aproxima então o histograma alvo. E aí temos então novos tons aqui aplicados à imagem. Mais um exemplo, um outro histograma bastante diferente na sua forma, na sua distribuição de tons. Aqui uma segunda imagem, bem com um histograma bastante diferente do target. E aí temos então, após a aplicação do histogram matching, o novo histograma que aproxima então aquele histograma alvo. Bom, nós podemos considerar aplicar histogram matching para imagens coloridas, fazendo, por exemplo, a aplicação do procedimento a cada canal de cor independentemente. Naturalmente que isso não produz resultados extraordinários, resultados de boa qualidade, porque cada canal vai ser tratado de forma, conforme já mencionado, completamente independente, né? Então, aqui temos um exemplo de uma transformação como essa. Transformações logarítmicas são representadas por uma expressão da forma g de xy igual a c vezes log de 1 mais f de xy. Note que o 1 no argumento da função logarítmica, ele visa evitar problemas de avaliação de log de zero para os casos em que, por exemplo, o valor de f de xy viesse a ser zero, né? Esse tipo de transformação tende então a aumentar o contraste de áreas escuras da imagem e reduzir então o contraste em áreas brilhantes. Vamos ver por que isso acontece. Considerando o gráfico de uma função logarítmica, nesse caso a função 50 vezes log de 1 mais x, percebam então que nas regiões aqui associadas aos tons mais escuros, nós temos então um mapeamento de uma pequena região para uma grande faixa de valores de saída. E por sua vez, nas regiões mais claras, mais brilhantes, nós temos uma grande faixa sendo mapeada então para uma pequena região de saída. Por sua vez, a função exponencial, que é a inversa da função logarítmica, ela tende a aumentar o contraste nas regiões mais brilhantes da imagem e reduzir nas regiões mais escuras. Então, vejamos,
considerando aqui o gráfico da função exp de x sobre 10, nós temos a situação em que uma grande faixa de valores mais escuros acaba sendo mapeada para uma pequena faixa, ou seja, sendo comprimida numa pequena faixa, ao passo de que um pequeno intervalo de valores mais brilhantes é mapeado para uma grande faixa de valores na saída. Temos ainda as transformações de potência, transformações representadas por uma expressão do tipo g de xy igual a c vezes f de xy elevado a gama, onde c e gama são constantes positivas e se gama assume valores no intervalo entre 0 e 1, isso implica então um aumento de contraste nas áreas escuras. Notem que se gama se encontra neste intervalo, a gente tem então uma função que é semelhante à função logarítmica representada ou mostrada há pouco. E, portanto, há uma expansão das faixas correspondentes a tons mais escuros e uma compressão de faixas correspondentes aos tons mais claros, mais brilhantes. Por sua vez, se os valores de gama assumem então valores maiores que 1, a gente tem aqui uma aproximação então para a função exponencial que nós mostramos antes, que por sua vez tende a aumentar o contraste das regiões mais brilhantes e reduzir o contraste das regiões mais escuras. Uma importante transformação de potência é a correção gama. Sensores de câmeras digitais, eles apresentam uma resposta linear à quantidade de energia incidente, ou seja, a quantidade de energia contida nos fótons incidentes ao sensor. O sistema visual humano, entretanto, apresenta uma resposta não linear às variações de intensidade. Nós somos mais sensíveis a variações nas regiões mais escuras, a variações de tons mais escuros. O procedimento de gamma encoding, então, aqui representado pela expressão f de x igual a x elevado a 1 sobre 2.2, onde x é um valor entre 0 e 1, ou seja, um valor normalizado, ele permite, então, aumentar o contraste das regiões mais escuras. E isso faz, então, com que a gente consiga perceber, após essa transformação, uma variação de intensidades, de fato, com características de linearidade, ao invés, por exemplo, da observação direta da informação raw, da informação bruta, que, apesar de ser linear, não seria percebida deste modo. Bem, isso conclui, então, o conteúdo da aula presente, da aula de hoje.